cara escreve assim, Caio, todo sistema de dominação coletivo, seja ele religioso, político, etc., tem sempre a culpa como matéria-prima, Caio, além do medo? A culpa e o Sempre. medo andam juntos? No mundo, Sim, é o é. que Na Maquiavel sociedade. ensinou, não é? É. Maquiavel disse que o importante não é ser amado, o importante é ser temido. Sim, tô Então, ligado. o A máxima dele. mundo, o mundo nas suas filosofias ideológicas, políticas e religiosas, não querem a conquista que vem do amor, da paz, do apaziguamento, do coração feito sereno. O mundo acha que isso é muito pouco, que isso não tem raiz profunda, que o que de fato enraiza os indivíduos na obediência é o medo, Uhum. é o temor. Isso vai da criação de filhos ao modo como pastores e sacerdotes e políticos e governos e autoridades tratam o povo. Mas isso começa frequentemente dentro de casa. É. Muita criança que vai obedecendo exteriormente os seus pais apenas por causa de ameaças. Uhum. Muitas ameaças. Eu vou te prender, eu vou te bater, você vai ficar 5 horas de joelho, eu vou te trancar no quarto o dia inteiro. É. Você vai passar o fim de semana sem poder abrir nem a janela e vai botando o terror em cima do cara. Se acontecer de novo, eu vou te internar, vou botar num colégio interno, É. ou eu vou te jogar numa instituição, porque eu não vou ter trabalho de criar um filho ruim como você. Nossa. E aí o cara, às vezes, melhora um pouquinho externamente. Mas enquanto ele se contém externamente, ele vai introjetando amarguras, raivas, É. ódios, rebeliões, revoltas, e na primeira oportunidade que ele tem, aí ele explode isso tudo. Aí os pais ficam assustados, especialmente os pais crentes, É. que tocam um terror danado. Tem muito menino crescendo e menina crescendo o seguinte: olha, gay vai para o inferno. Vixe. Aqui em casa a gente não tem nenhuma história de gay. Seu avô, nem seus tios, nem ninguém era gay. Não. Então não inventa essa moda aqui. Isso. Aqui não tem lugar Porque pra além gay, de não. tudo, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu Sei. sou membro da igreja, eu sou obreiro. Eu não posso ter essa mácula na minha família. Então você fique direitinho, porque além Capianinho. de tudo, ainda vai para o inferno. Nossa, velho. Aí o cara, enquanto ele é garoto, enquanto ele é pequeno, É. ele vai dizendo não, 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 não. Às vezes ele nem tem essa angústia, mas a exortação é tão crônica, é tão diária, é tão cotidiana, é tão É. ininterrupta, é tão opressiva, que o cara não consegue pensar em outra coisa. É. Daqui a pouco ele começa a desconfiar. Vira Pô, assunto, né, cara? será que papai fala tanto disso comigo ou minha mãe porque eu tenho jeito e não sei? Tem, tem. Será que eles Será estão que vendo algo em mim? algo que eu até agora não percebi? Olha no E espelho. aí tem gente, meu amigo, que começa a não necessariamente perceber, mas É. até a desenvolver algumas tendências pelo mero espírito da rebelião e da opressão, da É. revolta ou da curiosidade zangada. O cara Curiosidade, vai. Sangá. Eu já ouvi histórias de gente que disse: ó, eu não pensava no assunto, mas pensaram tanto no assunto por mim É. e me ameaçaram tanto que eu digo, bom, vá ver que eu sou e não sei, então deixa eu saber. Fui Deixa eu lá lá e ver. dei, Isso. fui lá e comecei, né?
Isso. Fui lá e me desenvolvi Isso aí. nessa obra. É. Então, o medo produz tudo. Produz. Não tem regime que se faça totalitário pela força do amor. Nenhum deles. É. Me conte de um na história humana onde todo o povo veio sem guerra, sem amor, cheio de amor, e disse a um determinado indivíduo: nós queremos que tu reines sobre nós, porque nós amamos o teu amor, a tua justiça, a tua verdade, a tua luz, o teu discernimento, a tua prudência, a tua sobriedade. Quando na história humana? Na história da civilização humana. Isso já aconteceu em lugar nenhum, cara. Você, no máximo, tem uns fanáticos que gostam do tirano e que estão dispostos a pegar em arma e matar por ele. E não precisa ser muita gente, é como no tráfico de drogas na favela. Você tem, às vezes, um grupo, uma comunidade chamada favelada de 50 mil pessoas, vamos supor. E o movimento do tráfico não tem mais do que 80 pessoas. Mas 80 dirigem 30 mil com a maior facilidade, se eles tiverem fuzis na mão e forem capazes de, uma vez no mês, matar alguém, dramática e publicamente, para instaurar pavor no coração dos outros, que não levantam mais nem a cabeça. A mesma coisa fazem os milicianos nas comunidades, mortes exemplares, como faziam os romanos, iam crucificando pessoas nas estradas, para o pessoal ver qual era a consequência de não aceitar a pax romana. E por aí vai, meu amigo. De modo que só Jesus é que teve a loucura de propor obediência por amor. Por isso o evangelho é tão de outro mundo, não é deste mundo. Quando ele disse o meu reino não é deste mundo, ele disse diversas vezes sobre essa prática: tal não será entre vós, se referindo ao autoritarismo, à tirania, à dominação, ao abuso de poder, a granjeamento dos privilégios em favor da própria família, isentando a família e criando, como diz lá, Jesus é que diz, não sou eu que estou dizendo, ele diz que os reis da terra são assim, os governadores da terra, os presidentes do mundo, trabalham com essas categorias de isenção, de proteção aos familiares, de abolição de taxa, de privilégios superiores e medo para o povo. Se você não obedecer, você será punido. Ele disse, entre vós, falando aos discípulos, não será assim. Infelizmente, a continuidade dos discípulos desobedeceu a Jesus e na igreja é assim. É no medo. O inferno é o maior agente de propulsão de obediência hipócrita que se coloca no traseiro dos crentes. O cara não entendeu, não compreendeu, não creu, o mandamento não fez sentido, não foi explicado, nem precisa ser. Se você diz, por que que é assim? Eles dizem, porque é assim, e você já está mostrando sinais ruins. Cuidado, esse seu questionamento já veio do diabo. E você vai ser punido. Então, no mundo, meu amigo, não existe fórmula para levar pessoas à obediência se não for a motivação financeira da ganância. Se você fizer tudo o que eu mandar, você vai ganhar muito bem. Se não for isso, tem que ser medo, tem que ser terror, tem que ser pavor, tem que ser punição, porque o amor não é o bastante. Jesus estava fadado à derrota, ao fracasso. Como Nietzsche
disse no Anticristo, ele no livro dele, o Anticristo, ele repete essa frase em outros lugares. Eu li muitos livros do Nietzsche, a maioria deles estão misturados na minha cabeça, eles são muito parecidos, quase todos. Mas ele diz que o Evangelho morreu na cruz. O Nietzsche, o Evangelho morreu na cruz. Porque para ele, o único cara que realmente viveu o Evangelho foi Jesus. E ele tinha razão quando ele pensava no cristianismo como continuidade de Jesus. Se o cristianismo é a continuidade de Jesus, então o Evangelho morreu na cruz. Porque o cristianismo não vive o Evangelho. É uma denúncia poderosa. Kant falou algo parecido também. Ele disse que o vosso Cristo eu quero, né? Eu não quero e aborreço é o vosso cristianismo. O vosso cristianismo é a mesma coisa. Então, talvez muitos ateus estão nessa linha aí também. Tem muitos ateus que ficaram ateus porque disseram, eu não vou entregar minha vida, não dou conta disso aí. A nenhuma obediência que seja fomentada pelo pânico, pelo medo, pela sentença ou pela punição. Se for isso, eu prefiro existir sem esperança, sem Deus no mundo, mas também sem culpa imposta por terceiros arrogantes sobre a minha cabeça o dia inteiro. Então, para mim, deu. E vão embora. E alguns ficam psicologicamente melhores do que os crentes. Alguns ateus, quando tomam essa decisão, por causa das razões que eu apontei há pouco, a maioria deles fica com a cabeça melhor do que a dos crentes, porque eles não pensam mais em Deus, o que para eles é uma vantagem. Porque pensar em Deus pensar em Deus para eles, a partir do cristianismo, a partir da religião, é pensar em punição, em zanga, em ira, em ódio, em perseguição celestial, na mão pesada de Deus, o tempo todo sobre eles, é pensar em diabo tendo permissão para te ferir, para pintar o 7 na tua vida, para deitar e rolar contra a tua existência. Aí o cara que aboliu essa mentira, aboliu essa perversidade da mente no pacotão, quando Deus era o combo dessa miséria toda, e o cara joga tudo isso fora e vai se dedicar ao estudo, à ciência, às vezes até como ele tem uma fascinação tão grande por Deus, mas não o Deus da religião, que é insuportável, ele se torna um grande ambientalista. Eu conheço ambientalistas que se dedicaram ao cuidado do meio ambiente por ser a coisa mais próxima que eles tinham do Criador, que era a criação. Que eles já não chamavam mais de fruto do Criador, mas de um acontecimento sublime, divino, que é o ecossistema com toda a sua engrenagem divina e perfeita. Então, deixa eu cuidar do meio ambiente. Deus, eu não quero pensar, não. Eu já tive amigos que me diziam que eram ateus, e quase todos eles se tornaram ateus por causa de traumas religiosos. O padre que queria pegar o cara, levantar a batina e pedir para o menino brincar de olho de sogra. Olho de sogra. Não tem aquele negocinho que você sopra, como é o nome daquilo? Língua de sogra. Língua de sogra. Olho de sogra é o docinho. É o docinho, não a língua de sogra. Língua de sogra é aquele que você... O cara levantava a batina assim e mandava a garotada soprar na língua de sogra dele. Aí o cara falou, eu não, fiquei ateu. Se aquilo ali é o representante de Deus, Deus não existe. Botou na conta do padre. Ou então, ó, me pega porque eu sinto uma coceira aqui atrás, que pinta adolescente é o que me sara. Meu Jesus Cristo. Vai, por favor, e faz essa massagem por generosidade. Aí o cara, ó,
Foi embora. Bom, eu posso até gostar de fazer isso, mas não em nome de Deus, né? Porque aí não, né? Em nome de Deus, para mim não está dando. Eu não quero isso. É. Se for para fazer, eu faço em meu próprio nome. Mas não porque alguém, em nome de Deus, exerceu essa autoridade sobre mim. Aí o cara decidiu ficar ateu. Vários deles. E aí, quando eles puxavam assunto sobre Deus comigo, eu sempre dizia, não estou afim de falar de Deus com você, não. Sempre digo. Aí o cara diz, mas por quê? Você não crê em Deus? Eu digo, eu creio, mas é que o Deus que eu conheço, você não tem a menor ideia de quem seja. E do caráter dele, de quem ele é. Então, quando você fala Deus, você está falando de uma coisa que, para mim, equivale a diabo. Então, você diz que odeia Deus, e eu vou ter que dizer para você, eu também. Porque o teu Deus é absolutamente abominável. Agora, no dia que você quiser saber quem é Deus para mim, eu te conto. Mas enquanto o assunto for sobre o Deus genérico, eu não estou afim de conversar contigo não, porque só vai gerar confusão. Eu vou estar usando semanticamente uma expressão, um termo, uma nomenclatura que não corresponde ao conteúdo daquilo que eu creio, e que o que eu creio é diametralmente oposto ao que você imagina que Deus seja, então acabou aqui o papo. Agora, se um dia você quiser saber o que eu penso sobre quem é Deus e como Deus se relaciona com os seres humanos, me será um prazer te explicar. Mas o resto, Braulio, é medo, é pavor, é pânico. Eu estou aqui fazendo o Zoom íntimo com o Caio toda tarde, né? Sim, claro. Você participou da primeira semana Primeira e da semana. segunda? Da primeira só. Primeira e segunda. Aí o Davi entrou. Foi. Olha só, se já estava complicado na primeira, na segunda semana, você viu o nível das angústias, das questões, Sim. das perguntas. Sim. De lá para cá, meu irmão, você não tem ideia. Imagina. Não tem ideia. Parece assim que abriram a porta do hospício. Meu Deus. Do hospício eclesiástico. Todo mundo de igreja, nasceu em igreja, cresceu em igreja, filho de pastor, filha de pastor, o avô pastor, molestado pelo avô, molestado por não sei quem. É uma loucura, é uma confusão, é medo, é pânico, é diabo, é inferno o dia inteiro. É gente que é acompanhada pelo diabo o dia inteiro e que mentalmente adoece, ficam dodóis por completo. No nível, às vezes, em que a psiquiatria já não pode ajudar, a psicoterapia já não consegue fazer nada, porque a gente que já está naquela condição de opressão mental e de formatação mental, naquele estado de angústia, amedrontada, com o inferno sendo carregado na mente, que o indivíduo não concebe mais a ideia de viver sem tormento. É uma coisa impressionante. Já sedimentou, né, Caio? Já. E quando sedimenta o afeto nesse sentido, o negócio é difícil. E, infelizmente, a maioria das pessoas está vindo desses ambientes. De modo que, além da pobreza, da miséria, do coronavírus, de tudo isso, tem um monte de gente com crescentes doenças mentais. Nossa. Se expandindo no nível para o qual a psicologia não consegue tocar nem na superfície. A psicologia tradicional. Sim. Ela não tem nem como entender a linguagem dilemática do cliente. Porque ela nunca esteve lá dentro para saber o que acontece com o cara quando ele fica debaixo daquele espírito. É um negócio muito violento. O Freud gostaria de trocar de lugar e sentar aqui na minha cadeira para ele ouvir as coisas mais bizarras que ele nunca ouviu na vida. Com certeza. Ele nunca ouviu na vida. Talvez Freud... Porque ele não teve o nível de exposição à doença mental
de natureza religiosa e com um forte agravamento emocional pentecostal que eu tenho todo dia há 50 anos, praticamente, de exposição. Aí, o que eu cheiro assim, já sei o que é, o especialista leva meses, anos e às vezes não descobre a profundidade do pânico daquele indivíduo. Porque ele não vive na Terra, essa pessoa. Ele vive amarrado em cadeias já no próprio medo, angústia e sentença do inferno. Enquanto frequenta igreja, dá dízimo, bate palma, apavorado e com medo que Deus tenha censurado algum pensamento dele e vá se vingar dele na próxima esquina. É um negócio muito ruim, que já acontece há muitos anos, mas quando Karl Marx disse que a religião era o ópio do povo, ele estava falando de uma coisa genérica, ou seja, que a religião anestesiava o povo, para o povo não perceber o grande drama e angústia de natureza política, social e econômica e não se revoltar contra as dominações perversas provocando a revolução do proletariado. Era o que ele estava dizendo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de doença mental individual mesmo, enraizada com espigão, lá no fundo do ser, com metástase para todos os lados. É dramático o que está acontecendo. Tem gente que acha que eu exagero só porque não está daqui, do lado de cá, ouvindo, e nem ouve os próprios filhos. Porque uma coisa extraordinária é a quantidade de filhos e de netos que procuram você contando o que os avós e os pais conseguiram fazer de estrago e de loucura na cabeça deles. Caio. Mas e aí, Braulinho? Eu estou aqui prestando bastante atenção no que você está falando. Eu estou vendo que a você psicologia, a psicologia ela não consegue entrar nessa... Não estou fazendo crítica, né? Porque tem tanta gente aí, não, colega, ela é útil. sensacional. Poxa, é maravilhoso. Ela é muito útil. Mas as loucuras que aparecem na nossa psique em nome de Deus é complicado, porque como é que você vai lidar com isso? Eu sou um cara que eu faço tratamento terapêutico, porque a gente tem que se tratar, né? A minha psicóloga, por exemplo, ela não consegue entrar nessa vibe. Eu falo de religiosidade com ela e tal, que não é um drama que eu tenho, você sabe disso. Ela não consegue alcançar isso. Por quê? Porque não é a matéria dela. Não, a profundidade você mergulha na psicologia, você mergulha com o tubinho e a máscara até onde a pressão orgânica aguenta. É o evangelho que te coloca dentro de um escafandro e te baixa a profundidades inimagináveis, porque você está protegido na graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, ninguém entra e sai sadio e normal de dentro e de uma visita aos labirintos da alma do próximo. O cara vai entrando, ele próprio vai absorvendo complexismos diversos. Daqui a pouco ele virou uma hidra das complexidades daqueles a quem ele supostamente trata. Ele virou uma hidra de muitas cabeças. É verdade. Para sair e voltar inteiro, só fazendo essa viagem na graça de Deus. E tem mais. Para chegar lá no fim e dizer, agora, deixa eu te falar, meu filho, estão perdoados os teus pecados. Meu Deus do céu. Aí, cara, é blasfêmia para os escribas, para os fariseus e para os analistas e para os psicólogos e para os coaches e para todo mundo. É porque a justiça que excede, né? E para a constelação familiar também, onde o perdão é sinônimo de arrogância. Coisa maravilhosa. É verdade.